dramaturgo, tradutor, crítico, jornalista e advogado. Amante de música. O seu time de coração tem as cores vermelho, branco e verde. Ele é torcedor do Fluminense. É carioca apaixonado pelo Rio de Janeiro. E, sobretudo, é mestre na arte de escrever e roteirizar para teatro e televisão. É premiado e reconhecido pelo público e pela crítica. Eu converso com alegria e muito prazer no perfil de hoje com o talentosíssimo Flávio Marinho. Oi. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, estar aqui com a gente, conversando no perfil, que sabe que é uma honra, né? É muito bom conversar com você, que já esteve com a gente numa outra etapa do perfil, né? E de vez em quando, né? Em outras facetas. Flávio, você fez direito, jornalismo, como eu disse, ou seja, a palavra está sempre muito perto de você, né? É alguma coisa bem próxima de você. E adiante, você vira o que você é. Um excelente dramaturgo, um excelente roteirista. De onde veio tudo isso? Da infância, da mãe, do pai, de ninguém? Não, nem de pai, nem de mãe. Não sei de onde saiu isso. Uma coisa estranhíssima. Tem uma amiga que falava, você é uma flor no pântano. Flor do pântano é um absurdo. Mas é muito estranho, porque a minha família não é... A minha mãe é uma dona de casa, meu pai militar... E eu sempre deixava de ir à praia para ficar lendo, e sempre enfiado em cinema, e sempre vendo todas as peças. E, estranhamente, eu tive um problema, assim, no final da adolescência, quando você tem que escolher que caminho tomar na vida, foi uma época muito dura para mim, para todos os familiares, meu irmão, né, e meus pais, porque eu não sabia o que eu queria. Porque eu queria ser crítico de cinema. Que eu era louco por cinema, sou louco por cinema, e pensava assim, gente, essa é uma maravilha, você ficar vendo filme, escrevendo sobre eles, e ainda ser pago. É esse o trabalho que eu quero. Eu sempre falei, tanto que meus trabalhos de colégio, desde o ano mais elementar, sempre tinha que fazer uma redação, eu escolhia um filme e escrevia sobre o filme e tal. Mas aí eu tive uma reação violenta da família. Isso não é trabalho, você vai morrer de fome, isso não pode de jeito nenhum. Aí eu acabei indo fazer direito, que é o que as pessoas fazem, geralmente... Em tese, quando não sabem o que fazer. Ou vai fazer pedagogia, direito, engenharia, vai para letras. Aí eu pensei assim também, de repente eu tinha muito jeito para língua, já sabia falar inglês, francês. Aí de repente eu sigo a carreira diplomática. Aí logo no início do direito... Você chegou a exercer? Não, eu sou bacharel de Direito, mas não exerci. Durante 9 meses, eu fui chefe de gabinete do Tribunal de Contas, foi a pior época da minha vida, foi uma coisa muito esquisita. Eu sofria muito, não tinha nada a ver comigo. E eu vi que eu tinha que largar aquilo. E me chamaram para assumir uma coluna na Tribuna da Imprensa, afinada. Uma coluna diária na Tribuna da Imprensa, olha que pessoa louca. E eu, com 19 anos de idade, topei. Aceitou de cara também, E adorei, foi um sucesso louco. Porque eu sou muito certinho, muito profissional, então eu entregava a coluna na hora certa, no tamanho certo, enfim. E logo outros órgãos começaram a me chamar, revistas. Aí no segundo ano de Direito eu falei, eu quero ir embora. Isso aqui não é para mim, meu negócio é esse aqui. Mas aí a família mais uma vez, não, você é louco, tem que terminar. Aí consegui terminar o Direito, a faculdade toda, entreguei o canudo para eles. Estão felizes? Agora boa vida. Aí eu fui fazer comunicação e me formei em jornalismo. E aí você começou a ser crítico de teatro em vários veículos importantíssimos. Tipo, assim, era quase uma chancela, né? Era quase uma chancela. Qual era a coisa mais complicada de ser crítico? Porque as pessoas ficam muitas vezes aborrecidas com você, né? Até hoje. E qual era a técnica que você tinha que realmente priorizar? Olha, eu tinha que... o mais difícil é você entender que você está ali prestando um serviço para o público leitor. Que você tem isso claro o tempo inteiro, que você não faz parte da classe, você não é um artista, você não faz parte da categoria artística. Você está ali para analisar da melhor forma possível determinado espetáculo e informar ao teu leitor e possível futuro espectador sobre as qualidades e os defeitos daquele espetáculo. Eu me lembro que a primeira aula que eu tive, nunca vou esquecer disso, em
em comunicação, era justamente foi uma aula de jornalismo com o Quintais. Eu me lembro que eu cheguei na sala, ele já estava na sala, e ele escreveu todo o quadro negro assim, uma coisa enorme, assim, informação, em letras garrafais. Ele me lembra e a gente ficou sentado olhando aquela informação escrita em letras garrafais durante muito tempo. Quando a sala lotou, ele começou a aula propriamente dita, ele falou assim: vocês leram o que está aqui no quadro, né? Pois jornalismo é isso, é informação, nada mais que isso. Se vocês informarem, vocês estarão exercendo bem o seu ofício. Isso me marcou muito profundamente por algum motivo, tanto que eu lembro até hoje. E realmente eu procurava sempre informar. Quando você se deparava com um espetáculo ruim, essa é a pergunta que não quer calar, né? Como é que você driblava aquilo, ou se é que driblava? Eu não driblava exatamente. Na realidade, quando meu auge de crítico, na realidade, foi durante muitos anos no Globo. E eu era uma espécie de editor do Globo, porque eu tinha umas colunas fixas, eu tinha os dias que saíam as críticas, que eram assim, sempre 48 horas depois da estreia, e também fazia matérias de lançamento, perfil. Eu trabalhava muito mesmo, muito. Foram anos de muito trabalho. E de disposição, de grata disposição para o teatro. O teatro tinha uma vitrine boa ali. O que eu tentava fazer, porque eu sabia da luta, porque na realidade, como eu também entrevistava as pessoas, eu sabia como a barra que era pesada, que a atriz empenhou, obturação para montar aquela peça, e eu fui obrigado a fazer restrições, a não indicar. Aí o que eu fazia, e sempre fiz como norma, para não parecer nenhum tipo de protecionismo, é assim: o que se destacasse em determinado espetáculo, se fosse ele bom ou ruim, indicável ou não indicável, eu depois fazia uma matéria. Por exemplo, o espetáculo é horrível. Aí eu falei: o espetáculo é horrível. Mas tinha um cenário lindo, eu ia e entrevistava o cenógrafo. Era um contraponto. Um contraponto. E era informação. Quer dizer, ali existia, o espetáculo era difícil de ver, tinha graves problemas de toda a espécie, mas tinha um belíssimo cenário. Então, vamos ouvir esse cenógrafo, vale a pena ouvir. Então, eu tentava manter o equilíbrio dessa forma, entre a crítica e a reportagem. Como dizia a Bárbara Leodora, até teatro ruim é bom. Então... no meu caso, eu falo, as pessoas não acreditam que qualquer teatro, peça que eu veja, tem sempre um momento de uma atriz interessante, uma luz que entra, um figurino. Às vezes uma fala. Uma fala, eu dou uma viajada. No meio do negócio, muda muita coisa, né? E às vezes não contribui para o resultado final, Sim. né? Mas, Flávia, a gente tem pouca gente gabaritada para falar de teatro, com profundidade. Como você falou há muito tempo, Bárbara, o Max em fala, temos poucos. Isso atrapalha, de certa forma, o resultado final da nossa dramaturgia? Olha, eu acho que não, porque acho que cada caso é um caso, assim, depende muito da formação das pessoas, né? Quer dizer, no meu caso especificamente, posso falar mais sobre mim, eu tive esses muitos anos de jornalismo, onde eu escrevia matérias enormes, de 9, 10 laudas, da noite para o dia, em que eu ouvia muitas pessoas, eu tinha que pegar aqueles depoimentos todos, da noite para o dia, arrumar aquilo com cabeça, troca e membros. O jornalismo me ajudou muito a organizar o meu raciocínio, o meu pensamento. E isso me ajudou muito na peça. Que peça, então, todo mundo fala ao mesmo tempo, como é que ela começa, como é que ela termina, como é que ela se desenvolve. E isso partiu tudo dessas grandes matérias que eu escrevi durante muitos anos. Isso é bom. Eu acho que se você tem essa capacidade se você pensa bem, você escreve bem. Tem que pensar bem. E o exercício do pensamento é muito interessante para a escrita. Para ajudar a escrever, né? É verdade. Você certa vez declarou que o teatro é um matriarcado. Nós temos muito mais mulheres no fronte do que homens. Você ainda acha isso? Eu acho. Você vê aí a Marieta Severo, que é dona de teatro, produtora e atriz, é uma primeira-dama, Fernanda Montenegro. Esse é lugar comum, né? Mas, enfim, toda Natália Timber, é uma lista enorme de atrizes que estão à frente dos projetos, é interessante. Eu acho que o teatro dá para a mulher a chance dela fazer
para trabalhar até os últimos segundos de vida. Que tem grandes matriarcas, grandes personagens idosas. Então, eu acho que a mulher, às vezes até inconscientemente, sabe que aquele lugar ali é dela, será dela até os últimos dias de vida. Então, a mulher é muito bacana com o teatro. Eu acho que o teatro também é bacana e com discute ela. Também, tem oportunidade muitas vezes em diversos espetáculos, discutir a questão da mulher mesmo, né? Como o caso do chefe, do Como Eliminar Seu Chefe. Esse que você está fazendo agora, é verdade. Que você adaptou, não é isso? Adaptei, Isso, muito bom, né? É muito uma delícia. Não, uma delícia. muito boa a sua adaptação que também, bom que você assim, gostou, porque né? dá para... Porque tem começo, meio e fim. Porque tem uma história, às vezes, você deve saber melhor do que eu, de um tipo de teatro que não tem muito começo, meio e fim. Então você tem que, né, ir pegando a coisa, assim, é meio... Às vezes é meio controverso, às vezes dá certo, às vezes não dá, né? Então quando tem começo, meio e fim, assim, dá mais... possibilidade, né? Você daí, da tua vida de crítico, você passa para o teatro de forma, assim, decisiva, né? Você começou num show no People, não foi isso? Fazendo uma direção... Você dirigiu ou você escreveu? Não, eu fiz só o roteiro. Você fez o roteiro. Foi uma coisa de farra aquilo. Vinha e Trio Esperança. Eu fazia 30 anos de carreira, foi em 85. Foi uma coisa louca, porque meses antes tinha havido um show dos Golden Boys. Eu sou louco para essa coisa da Jovem Guarda, que foi a minha meninice e primeira adolescência, assim. Eu vivi muito a Jovem Guarda e eu gosto muito, acho muito ingênuo, acho uma delícia. E aí eu fui ver os Golden Boys no People e adorei, eles são ótimos. E comentei com a assessora de imprensa, já falei assim, eles são tão bons, que qualidade vocal, que repertório divertido. Pena que isso não esteja arrumado num roteiro, com um princípio, meio e fim, com cabeça, tronco e membros. Com ideia. Uma ideia por trás. Uma ideia. Que pena, não sei o quê. E ouviu. Aí, meses depois, foi a vez da Evinha de Trio Esperança. E ela botou na cabeça do Zé Henrique, que era o dono do People, que tinha que ter um roteiro legal. Tipo, por que não chama o Flávio para fazer um roteiro? Senão vai vir qualquer nota, não sei o quê. Papapá. E eu fiz com maior prazer e maior alegria, que era um assunto que eu entendia e curtia de farra total e absoluta, assim. Eu, imagina, em 85, eu era um jornalista, um crítico e tal. Pensei até 2 vezes, será que não vai se chocar com a minha função de crítico? Cheguei à conclusão que não, um show de boate e tal. E foi um sucesso estrondoso, no nível que ninguém podia imaginar. O show... A gente foi parar no Fantástico, o show foi pro Fantástico, tivemos que voltar para o People várias vezes, era gente pelo chão, foi um fenômeno. Fomos para São Paulo. Completamente inesperado. Completamente inesperado. A gente sabia que tinha ali uma capacidade da coisa funcionar. Mas as meninas, a Vinha e o Trio, são muito talentosas, então eu escrevi um bando de coisas, de piada, coisas engraçadas para elas dizerem, elas disseram, e realmente o show fluía de uma forma muito agradável e leve, gostosa. Tinha uns arranjos do Jaime Allen ótimos. Que é maravilhoso. Muito twist. Ele é muito talentoso muito também, talentoso. né? Então era um show muito feliz, muito feliz. E era um sucesso enorme, realmente assim. E daí pra frente pessoas, você foi e todo mundo indo... começou a falar muito do roteiro. Aí eu falei, será que eu levo jeito para essa coisa? Aí muita gente foi assistir, aí começaram a me chamar. Aí você pulou para o Noviças Rebeldes. Isso foi 2 anos depois. Foi depois. No meio do caminho ainda teve alguma coisa. Teve um band show. Nossa, eu fiz uns 10 shows. Né? Aí você ficou o querido dos shows. O queridinho dos shows. Fiz muitos shows na sala Cine Mira, 6h30. Viu? Eu achava assim... Isso deve ter te dado uma ótima pegada para roteirizar mais adiante, né? Ajuda, porque na realidade você tem que pegar músicas que aparentemente não tem nada a ver uma com a outra e dar um jeito de parecer que tem. Fazer com que tenham, né? E fazer com que tenham. A gente está falando sobre sucesso. Você acabou de falar que, por exemplo, esse espetáculo que você começou foi um sucesso inesperado e absoluto. Eu queria saber de você, com tanto tempo de profissão, uma pegada ótima que você tem. Sucesso tem fórmula? Tem jeito da gente descobrir? Mas você vai responder pra gente já, depois de um breve intervalo. A gente volta com mais Perfil e Flávio Marinho pra você. Rapidinho, não sai daí não.